Olá, pessoal. Bom, esse é o nosso terceiro de 4 encontros de direito do consumidor. E eu só queria dar um recado que é muito importante, e que é o seguinte: o nosso quarto encontro, a nossa quarta aula, vai ser uma aula online e vai ser disponibilizada, se já não foi disponibilizada na aula do aluno, mas nos próximos dias, se não estiver disponível ainda, vai ficar. E eu recomendo fortemente que você assista essa aula. Tem lá, eu já gravei, e tem vários pontos importantes, tem todos os temas ligados às chamadas práticas comerciais, oferta, publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas, bancos de dados de consumidores, e também tem regras sobre proteção contratual dos consumidores. Portanto, é uma aula bastante densa, tem bastante conteúdo, é daquelas que, quando a gente assiste, tem que ficar pausando o texto, pausando o vídeo, para poder registrar, poder anotar, porque tem muita coisa, até fiz questão de usar alguns slides para poder ficar mais fácil para que vocês pudessem acompanhar, já que o ritmo da aula é um pouco rápido. Mas eu achei até bom, porque rende mais e tem uma possibilidade de que vocês tenham contato com uma quantidade maior de matérias, e isso me parece ser bastante interessante. Então não se esqueçam de que a aula de consumidor não se encerra por aqui, não é essa. Tem mais uma aula, essa aula é muito importante que você verifique, que você estude com base nela, e tem muita informação relevante. Bom, hoje nós vamos continuar a tratar do assunto que nós iniciamos e quase terminamos na aula passada. Eu até coloquei no quadro só para a gente ir acompanhando, mas antes de olhar para o quadro, é o seguinte: é que nós estávamos tratando da chamada responsabilidade civil dos fornecedores. Responsabilidade civil em matéria de consumo, direito à indenização que nós consumidores podemos ter. E vimos que existe um fundamento genérico no Código, lá no artigo 6º, inciso de número 6, que prevê que nós temos direito à efetiva prevenção e efetiva reparação de todos e quaisquer danos dos quais nós sejamos vítimas, mas apesar de o legislador ter previsto essa regra genérica, ele previu 2 sistemas específicos. Um deles é exatamente o que a gente quase terminou na aula passada, que a gente vai terminar agora, e que é o da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. E agora sim, acho que a gente podia voltar para o quadro: responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. É um tema que vem disciplinado no Código, dentre os artigos 12 a 17, e nós já vimos na aula passada quase tudo importante sobre isso. Nós já vimos quando é que se aplica, e nós vimos que se aplica quando houver defeito num produto ou no serviço. E defeito, ao contrário do que a gente está acostumado a dizer no dia a dia, o defeito é uma falha de segurança, e uma falha de segurança que gera um acidente de consumo com danos ao consumidor. E é nesses casos, nesse contexto, que se aplica a responsabilidade pelo fato. Tem sempre a ver com uma pretensão indenizatória, tem sempre a ver com o fato de que o consumidor foi vítima de um acidente. É isso. Vimos também, e esse foi o segundo tópico que a gente analisou, quem é que responde, quem é que é réu numa ação indenizatória quando acontece um acidente de consumo. E aí nós vimos, olha, depende, isso também ficou registrado já na aula passada. Se for fato do serviço, quem responde são todos os prestadores, todos envolvidos. Eu lembro de ter usado o exemplo do médico, do hospital, do plano de saúde, e aí, portanto, qualquer um deles pode ser responsabilizado. Se for fato do produto, e o produto é a caneta, por exemplo, o produto é o alimento, o produto é o medicamento, o produto é o carro, nesses casos o celular, nesses casos quem responde são só poucos fornecedores: o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. São os únicos que são responsáveis. O comerciante, e o comerciante é justamente aquele com quem a gente tem relacionamento, com quem a gente tem contrato, o comerciante, em regra, não responde. Em regra, mas tem exceções que a gente também anotou na aula passada. São 2 casos. E esses casos são: quando o produto for de origem anônima, eu não sei quem é o fabricante, eu não sei quem é o produtor, a única pessoa que eu sei identificar é quem me vendeu. E, nesse caso, o fornecedor, então, direto, imediato, que é o comerciante, responde. Ou quando ele não tiver conservado adequadamente os produtos perecíveis. E aí, nesses casos, ele também responde, porque aí parece, obviamente, que a falha de segurança foi dele, já que não deveria ter conservado de modo adequado. Bom, vimos também, depois de falar sobre quando se aplica, sobre quem responde, nós vimos também quais são as peculiaridades do Código de Defesa do Consumidor em matéria de indenização. O que o CDC tem para nos oferecer em matéria de ação indenizatória que é mais vantajoso, que é mais benéfico do que o Código Civil. E aí nós vimos que a regra, e essa é uma das peculiaridades, a regra é que os fornecedores respondem independentemente de culpa. A responsabilidade é objetiva. Mas então o consumidor precisa provar o dano e o nexo causal. Mas o fato é que essa regra comporta uma exceção. E essa exceção, quem me ajuda a lembrar? Um caso em matéria de consumo, mesmo sendo aplicável o CDC, para que você seja indenizada ou você seja indenizado, tem que provar culpa daquele a quem você imputa a causação do dano. E isso, quando o fornecedor for profissional liberal. No caso dos profissionais liberais, a questão é culpa mesmo. Aliás, domingo passado foi a segunda fase
da OAB, e na questão, uma das questões de direito civil, são a PS 4 questões, mas uma das questões de direito civil era exatamente envolvendo um dano causado por um erro médico. Aliás, não era bem um erro médico, mas era uma questão de um médico prescreveu uma pomada, essa pomada causou uma alergia, mas o próprio fabricante não informava que esse risco poderia existir. E a questão letra A da pergunta era, a primeira parte da pergunta, será possível ser indenizado o consumidor ou a consumidora perante o dermatologista, o médico dermatologista, se não ficar provada a culpa dele? E a resposta era não. Se não houver culpa, não tem como o médico ser responsabilizado, porque médico é profissional liberal. E a responsabilidade dos profissionais liberais depende de demonstração de culpa. Ela é subjetiva. Então é importante a gente lembrar desses detalhes. Às vezes, e muitas vezes, a exceção acaba sendo mais importante do que a regra. Bom, a segunda das peculiaridades que a gente anotou também na aula passada tem a ver com o fato de que se houver mais de um fabricante, se houver mais de um produtor, se houver mais de um prestador do serviço, se houver mais de um causador do dano, qualquer um deles pode ser obrigado a indenizar. O Código de Defesa do Consumidor prevê a chamada responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária e que, portanto, qualquer um deles pode ser obrigado a pagar tudo, toda a indenização. O que pagar, o que foi condenado a pagar e pagou, ele, em tese, tem direito de regresso em relação ao outro, que é o verdadeiro causador do dano. Mas, para isso, ele vai ter que se valer de uma ação própria, uma ação autônoma, porque o CDC veda, proíbe a denunciação da lide, e isso também a gente já deixou registrado na aula passada. Vimos que uma outra peculiaridade é o fato de que o prazo de prescrição para entrar com a ação indenizatória com base no CDC é de 5 anos, e não 3, como diz o Código Civil. E então 5 anos a contar da ciência do dano e de sua autoria. É isso que prevê o artigo 27 do CDC. E vimos que o artigo 28 prevê a possibilidade de que o juiz aplique a teoria da desconsideração da personalidade. E teoria essa, que no CDC é a chamada teoria menor, porque só um requisito que é exigido, que é a insolvência da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica não tem patrimônio para arcar com a indenização, isso já basta para que o consumidor possa pedir e obter a desconsideração da personalidade. Bom, o ponto no qual nós encerramos a aula passada, porque até agora estou só recapitulando aquilo que a gente já viu, o ponto no qual nós encerramos a aula passada foi o quarto item. E esse quarto item tem a ver com o fato de que, embora a responsabilidade seja objetiva, existem situações que excluem a responsabilidade do fornecedor. São as causas excludentes de responsabilidade do fornecedor. Elas têm a ver com o fato de que o consumidor tem que provar, embora não precise provar em regra a culpa, mas tem que provar o dano e o nexo causal. As causas excludentes estão ligadas exatamente ao nexo causal. E elas, se forem demonstradas pelo fornecedor, elas rompem o nexo. E rompendo o nexo, o dano foi causado por outro motivo, por outra causa, que não o defeito. E, portanto, o fornecedor não tem que responder e não é obrigado a indenizar mesmo. O Código de Defesa do Consumidor prevê 3 causas excludentes de responsabilidade, que são quando ele provar que não colocou o produto no mercado. Isso a gente já anotou. Quando ele provar que, embora tenha colocado no mercado, o defeito não existe. Ou quando ele provar que houve culpa exclusiva da vítima, que é o consumidor, ou de terceiro. Em relação à culpa exclusiva de terceiro, eu lembro de ter citado um artigo do Código Civil, que é o artigo 735, e que fala da responsabilidade do transportador. Transporte de pessoas, se houver culpa de terceiro, isso não exclui a responsabilidade do transportador. E ele responde, eu lembro de ter usado o exemplo daquele avião da Gol, que caiu por conta do jato Legacy, e nesse caso houve culpa de terceiro, mas a Gol responde. E aqui, com base no Código Civil. E o Código Civil aqui é melhor, mais vantajoso. E quando a gente tiver uma norma que for mais vantajosa do que o CDC para o consumidor, a gente aplica. É necessário que haja esse diálogo das fontes e se utilize aquilo que for mais benéfico para os consumidores. Bom, foi esse o ponto no qual a gente encerrou a aula passada. Ficou faltando falar da quarta e última das causas excludentes de responsabilidade do fornecedor e que não está prevista na lei, mas que é acolhida pela doutrina, pela jurisprudência, francamente majoritárias. E que é o seguinte: pode o fornecedor se defender dizendo que aconteceu um acidente, mas o acidente não foi causado pelo defeito, foi causado por um caso fortuito ou força maior. Então, quarto lugar, quarta causa excludente de responsabilidade é o caso fortuito ou força maior. Nós havíamos visto 3. Provar que não colocou no mercado, ou que o defeito não existe, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O quarto motivo é esse: caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. Que se a gente for fazer uma pesquisa
dentre os civilistas brasileiros, a gente pode encontrar umas 8 correntes dizendo o que significa cada uma dessas duas figuras. Algumas dizendo, o caso fortuito é isso, força maior é aquilo, outros vão inverter e vão dizer que os conceitos são opostos, outros vão trazer outras explicações, mas tem uma que eu acho que é a explicação mais simpática, de que essas expressões são sinônimas. E sinônimas porque elas sempre estão juntas, andam de parzinho, e portanto sempre aparece uma coisa com a outra, e sempre para significar algo que rompe o nexo. Acho melhor, acho mais fácil a gente não ficar se preocupando com a diferença, se há diferença, porque, repito, a consequência é que importa. E a consequência é romper o nexo e afastar a responsabilidade. É isso. Bom, mas afinal de contas, mesmo que sejam sinônimas, o que significa isso? O que é caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade? Então, é o seguinte, caso fortuito ou força maior, 2 pontos. Quando o fornecedor demonstrar que o acidente, decorreu de um evento com 3 características. Acidente decorreu de um evento com 3 características. Para ser caso fortuito ou força maior, tem que haver essa verificação dessas qualidades, desses predicados, do fato que deu origem ao acidente. É isso, 3 características. Primeira, imprevisto ou imprevisível. Imprevisto ou imprevisível. Não imaginava, não tinha como prever. Imprevisto ou imprevisível. O que aconteceu foi, sei lá, foi um terremoto. Um terremoto é que fez com que o motorista perdesse o volante, ou perdesse a direção, perdesse o controle do carro, e isso não tem nada a ver com defeito de fabricação. Isso demonstra que o acidente aconteceu por um outro fato, um fato que não tem nada a ver com um defeito de fábrica, e, portanto, é um fato imprevisível, imprevisto ou imprevisível. Segundo, inevitável. 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 Por mais que o fornecedor até pudesse prever, como é que vai evitar? Como é que vai evitar uma coisa que é mais forte do que o próprio consumidor, do que o próprio fornecedor? Os eventos da natureza é que muitas vezes são ligados a essa ideia de inevitabilidade. Não dá para evitar que haja uma inundação quando cai uma chuva torrencial. E aí, portanto, é inevitável. É alguma coisa não só imprevisível ou imprevista, mas também algo que não se podia evitar da ideia de força maior. O que é mais forte que você, ou quem é mais forte que você, impede que você consiga afastar a influência dessa força, e essa, portanto, é a ideia de força maior. E, por fim, terceira característica. Essa pega, essa é estranha. É o seguinte, externo. Externo. Não porque a palavra em si seja uma palavra que nos é desconhecida, pelo contrário, todo mundo entende perfeitamente. É o contrário de interno, é fácil. Mas o problema é, professor, esquisito é aparecer nesse contexto. Que história é essa? Falar de fortuito externo, tem que ser um evento externo. Calma, vamos devagar, a gente entende, e a gente vai entender em especial com os exemplos, e em especial numa situação de aplicabilidade dessa noção. Bom, externo, então aqui, 2 pontos. Ou seja, totalmente alheio, estranho, totalmente alheio, estranho, aos riscos normais, totalmente alheio ou estranho, aos riscos normais da atividade, totalmente estranho, alheio aos riscos normais da atividade desenvolvida por aquele fornecedor. Atividade desenvolvida por aquele fornecedor. Pô, professor, nossa, nada como uma frase bonita para a gente entender tudo e ficar tudo claro. Agora eu já sei perfeitamente o que é isso. Eu sei que não, eu sei que é ironia, eu sei que, na verdade, por enquanto não deu para entender, mas o fato é que é um primeiro passo, não tem jeito, a gente tem que começar de algum lugar. Bom, o segundo passo vai ser eu pedir para você anotar o seguinte. Então anote uma pequena observação. E essa observação é a seguinte. O chamado fortuito interno,
não rompe o nexo. Chamado fortuito interno, não rompe o nexo. E por isso, para que o fornecedor fique livre da indenização, ele tem que provar que está rompido o nexo. Se o fortuito for interno, não rompeu. Se não rompeu, ele responde. Então, o chamado fortuito interno não rompe o nexo e, por isso, não afasta a responsabilidade do fornecedor. Não afasta a responsabilidade do fornecedor. Para romper o nexo tem que ser externo, tem que ser estranho, tem que ser alheio, tem que estar completamente fora dos riscos normais, dos riscos típicos da atividade. E tem atividades que são mais arriscadas, menos arriscadas, mas a gente vai ter que ver se está dentro daquilo que é o normal, dos riscos típicos daquele tipo de atividade que o fornecedor desenvolve. Essa história de fortuito interno, que não rompe o nexo, e externo, que rompe, ela surgiu por conta da experiência do TJ, da jurisprudência do TJ aqui de São Paulo, há algumas décadas. E era alguma coisa que aparecia às vezes, e aliás com uma certa frequência, que era a história de que o consumidor comprava uma passagem de ônibus, sei lá, de São Paulo para o Rio de Janeiro, e no meio do caminho, não sei exatamente em que quilômetro da Dutra, o fato é que o consumidor era atingido por uma pedra. Por incrível que pareça, tinham muitos casos repetidos disso. Uma pedra que não se sabia a vinda de onde, mas a pedra rompia a janela e acabava machucando, ferindo o consumidor dentro do ônibus. O consumidor, obviamente, se soubesse quem é que atirou a pedra, quem é que foi responsável por aquela pedra ter chegado lá, o consumidor proporia ação contra esse sujeito. Mas não sabe. Foi durante a viagem, estava dormindo, foi acordado já com o acidente em si. O fato é que o consumidor propunha ação contra a empresa rodoviária, a empresa de transporte, a empresa de ônibus. E a empresa de ônibus dizia: eu sinto muito, excelência. E dizendo para o juiz: eu lamento demais que a consumidora em questão tenha sido vítima disso, mas o fato é que isso é fortuito, isso é força maior. Isso, uma pedra atingir um passageiro dentro do ônibus, é imprevisto ou imprevisível, é inevitável, não tem como evitar. Como é que eu vou fazer? Vou blindar todas as janelas, vou colocar um muro dos dois lados da rodovia inteira para que não tenha perigo de uma pedra atingir o ônibus? Não tem como. E além disso, eu nunca imaginei que quando eu colocasse ônibus para circular nas estradas, uma pedra pudesse atingir os meus passageiros. Isso não é risco da atividade, não é um risco típico da atividade de quem transporta pessoas. Portanto, excelência, requeiro, seja o pedido da consumidora vítima, lamento, mas julgado improcedente, tendo em vista o fato de que eu não causei, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um fortuito externo, e externo que rompe o nexo, e, portanto, afasta a minha responsabilidade. O que a jurisprudência concluiu foi exatamente que está certo o fornecedor, que nesse caso é externo mesmo, porque não tem nada a ver com o risco normal da atividade. E eu acho que a ideia da pedra é boa, porque dá para a gente visualizar. É uma pedra que vem de fora e, portanto, dá para relacionar com o externo. E aí pronto, essa afasta o nexo, rompe o nexo e afasta a responsabilidade. Agora imagine, olha só que viagem tumultuada. Primeiro momento, uma pedra atingiu uma passageira, parou o ônibus, foi instalada ali uma sessão de um tribunal, um juizado especial, e o juizado especial então se reuniu e já julgou o pedido improcedente. Tá bom, lamento muito que essa consumidora tenha sofrido o acidente, mas vamos embarcar todo mundo de novo e vamos seguir viagem. No curso da viagem, o motorista tem um ataque cardíaco. E em razão do ataque cardíaco do motorista, o ônibus colide. E agora não tem mais só uma consumidora vítima. Daí vítimas são todos que estão dentro do ônibus. Ainda que seja só por dano moral, talvez não tenham se machucado. Mas pode ser que tenha havido danos maiores. Enfim, o fato é que houve um acidente porque o motorista teve um ataque cardíaco. Pergunto, vocês proporiam uma ação contra a empresa de ônibus ou não? Eu sei que vocês proporiam. Vocês acham que ganhariam ou não? Nesse caso, sim. E nesse caso, sim, pelo seguinte: a empresa de ônibus, claro, se você for advogado dela, você vai defender e vai tentar dizer, não, é caso fortuito, é força maior. O que o juiz vai dizer e o tribunal vai confirmar, ou vai reformar se o juiz errar, é o seguinte: o fortuito até existiu, porque o ataque cardíaco é imprevisto ou imprevisível. Se desse para prever, talvez ninguém tivesse, ninguém sofresse, e obviamente isso é imprevisto ou imprevisível. Inevitável. Se desse para evitar também, ninguém morreria de ataque cardíaco, ninguém teria nenhuma lesão por conta disso, mas tem, a gente sabe que tem mesmo. Mas acontece que quando alguém coloca pessoas para que dirijam ônibus ou veículos e explora essa atividade econômica, esse alguém que explora a atividade em questão assume um risco típico, um risco normal da atividade, de que essa pessoa dirija mal, de que essa pessoa passe mal, e se isso acontecer, isso é um risco, mas é um risco interno, é um risco da própria atividade, não é estranho, não é alheio aos riscos normais. E, portanto, isso é fortuito
terno. E esse não rompe o nexo. E, portanto, se vocês propusessem ação contra a empresa, ganhariam. E ganhariam exatamente porque o fortuito é interno. E, portanto, não rompe o nexo. A mesma coisa, uma falha mecânica. Uma falha mecânica num ônibus, a empresa de ônibus vai dizer, é fortuito, é imprevisto, imprevisível, é inevitável. Mas o risco é seu, o risco é da atividade. A mesma coisa acontece em relação ao transporte aéreo, quando uma ave entra na turbina do avião e o acidente decorre disso. É uma coisa muito séria, muito perigosa mesmo e acontece. O que se entende é que é fortuito interno, porque faz parte dos riscos da atividade e não rompe o nexo. É isso. Isso que parece ser e surgiu com relação a transporte rodoviário acabou sendo aplicado e muito importante em matéria de atividade bancária. A atividade bancária, pergunto, os banqueiros, quem exerce atividade bancária, exerce uma atividade com risco ou não? Tem riscos na atividade bancária? Se tem, mas tanto tem riscos que eles próprios, sabedores disso, eles fazem de tudo para tentar cada vez mais aumentar a segurança daquilo que eles sabem que é inseguro, porque é inseguro por natureza. Mexer com tanto dinheiro e mexer com tanto dinheiro dos outros faz com que pessoas que estejam mal intencionadas e que queiram pôr a mão nesse dinheiro ilicitamente se sintam dispostas, encorajadas, motivadas a fazê-lo e, portanto, as atividades bancárias envolvem um risco altíssimo. Por isso que as agências são todas cheias de segurança, armados, tem vidros blindados, tem porta giratória com detector de metais, não pode entrar falando com o celular. Quando você vai fazer uma transação, tem senha, contrassenha, tem que usar biometria, os ambientes são filmados, enfim, todo um aparato de segurança para tentar evitar que danos ocorram. Mas não é suficiente. E não é suficiente porque os riscos são tão grandes que muitas vezes, ainda assim, tomando os cuidados, os danos acontecem. Você pode, então, ser assaltado na agência do banco. O banco foi assaltado e os clientes também. E aí levaram seus objetos pessoais. O banco, aí houve, na verdade, um acidente que tem a ver com os riscos da atividade do banco. Você é assaltada ou assaltado no caixa eletrônico, no estacionamento do banco. O seu cartão é clonado e alguém faz transações como se fosse você. A sua conta pelo internet banking é hackeada por um hacker e esse hacker consegue movimentar a conta como se fosse você. Os seus documentos são falsificados e alguém consegue abrir uma conta e abrir a conta como se fosse você. E não é. O fato é que eu citei pelo menos 6 exemplos de danos que o consumidor sofre por conta de eventos relacionados à atividade bancária, que os bancos sempre alegaram. São caso fortuito ou força maior. Eles sempre alegam, é isso. Só que o STJ já sumulou, e sumulou o entendimento de que é fortuito sim, mas é um fortuito interno. E fortuito interno não rompe o nexo, e não afasta a obrigação de indenizar. Por esses eventos todos que eu mencionei, o banco responde. O banco é responsável exatamente por conta dessa teoria do fortuito que tem que ser externo para romper o nexo. E aqui se reconhece que o fortuito é interno. Então, a observação de número 2 é uma súmula 479 do STJ. Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras, súmula 479 do STJ. As instituições financeiras, os bancos, as instituições financeiras respondem objetivamente, vamos pensar juntos aqui numa coisa, com o que caiu, aliás, na segunda fase da OAB domingo, e que eu lembrei hoje. Precisava falar que respondem objetivamente? Nem precisava, porque os únicos que respondem de forma subjetiva são profissionais liberais, e o banco não é profissional liberal, portanto, nem precisava. Mas é típica afirmação que é mais pedagógica, é uma repetição daquilo que não precisava ser dito, mas é bom que seja, porque é um reforço, porque a gente se lembra que os fornecedores, em regra, respondem de forma objetiva. Então, olha, os bancos, as instituições financeiras, respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, a súmula usa a expressão mesmo, por fortuito interno, danos causados por fortuito interno, consistente fortuito interno, consistente em fraudes ou delitos, praticados por terceiros, fraudes ou delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias.
fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Âmbito das operações bancárias. Então, esses exemplos todos que eu mencionei, conta aberta com documentos falsificados, assalto na agência, no caixa eletrônico, no estacionamento do banco, clonagem de cartão, invasão da conta pelo internet banking de forma indevida, esses são delitos, são fraudes praticados por terceiros e o banco responde porque é risco da atividade dele e, portanto, é fortuito interno. Mas olha, no âmbito das operações bancárias, quando o STJ usou essa expressão finalzinha, no âmbito das operações bancárias, ele quis dizer, o que estiver fora do âmbito das operações bancárias é fortuito externo. Por exemplo, uma operação bancária é você fazer um saque. Isso é uma operação bancária. Agora, você faz o saque e sai do banco, ser abordado na rua e ser vítima de um crime, de roubo, e esse roubo tem até um nome, é o tal saidinha, tem um nome, quer dizer, tem um apelido, é a saidinha de banco. Essa tal saidinha de banco é um fortuito externo, está fora já do âmbito das operações bancárias. É alguma coisa que ocorre no âmbito da segurança pública e não da segurança que o banco deve proporcionar e, por isso, é risco fora dos riscos da atividade. E até se argumenta, até com uma certa razão, até onde o banco teria que dar vigilância para o fornecedor do consumidor. 10 metros depois da porta da agência, 1 quilômetro, 2 quilômetros, por quanto tempo? Acompanhar o consumidor até em casa? Uma coisa completamente diferente, e pode ser que a pergunta que você faça tenha a ver com isso, é se eu provar que quem deu a notícia para o bandido lá fora de que eu tinha sacado o dinheiro foi o funcionário do banco. Se você fizer essa prova, pronto, quem praticou o crime foi o banco. Pronto, o banco praticou, porque o preposto do banco é o banco, e, portanto, o representa. Logo, se houver essa demonstração, fácil. Mas nem sempre é possível, nem sempre se consegue fazer essa demonstração. E se não for feita, daí o fato é que o banco está isento de responsabilidade porque se considera fortuito externo. É isso, tem que ser no âmbito das operações bancárias e não fora do âmbito das operações bancárias. Pergunta? Ainda assim, olha, o que ele pergunta são situações de saque. Se tem alguma diferença se o saque for feito dentro da agência, se o saque for feito naquela parte externa da agência, onde ficam os caixas eletrônicos, ou se for feito no banco 24 horas, que é um outro ponto onde o saque pode ser feito, mas que foi disponibilizado pelo banco. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Nesses casos se entende que é a responsabilidade do banco e que o banco está dentro do âmbito das operações bancárias. Quando o banco instala esses equipamentos, é como se o banco assumisse o risco de que esses eventos pudessem acontecer. Motivo pelo qual estão sumindo os caixas eletrônicos. Cada vez tem menos. Antes tinha em tudo quanto era posto de gasolina, em tudo quanto era loja de conveniência, em todo lugar tinha caixa eletrônico. Supermercado, farmácia, todo quanto era lugar. E agora? Cadê? Estão cada vez mais escassos. Escassos por isso, porque de fato os riscos são grandes e os bancos estão preferindo não correr esse risco. E isso de fato acaba nos afetando negativamente por isso, porque é fortuito interno e o banco responde mesmo. É isso aí. Pois não. No sequestro relâmpago, não é no âmbito das operações bancárias. No sequestro relâmpago, você foi vítima de um crime ocorrido fora do âmbito das operações bancárias, e aí, da mesma forma que eles te coagem, o bandido te coage para poder entregar dinheiro que você tenha consigo, o carro que você tem, mas ele pode te coagir também para sacar. E nesse caso se entende que daí está fora do âmbito das operações bancárias. Isso é considerado fortuito externo e, portanto, rompe o nexo. A questão é a abordagem no banco, no estabelecimento do banco, ou em algum lugar relacionado à atividade bancária, essa é uma questão um pouquinho diferente. A mesma coisa quando alguém é assaltado em coletivo, em transporte público. O assalto, um arrastão no ônibus, é considerado fortuito externo. Externo porque não é risco da atividade. Risco da atividade é bater, é trombar, o risco é se acontecer um acidente. Mas assalto, propriamente, se considera como um risco fora, quer dizer, um evento fora do risco e, portanto, fortuito externo. Olha, no caso dos bancos, fica fácil, porque, de fato, os exemplos são esses e é o que se aplica mesmo. Se o examinador for perguntar, ele vai ficar nisso. Mas tem algumas situações que cá entre nós dá uma certa angústia e a gente não sabe bem dizer se fortuito interno ou externo. Teve um caso muito famoso, que os mais novos talvez não se lembrem, mas faz alguns anos, um então estudante de medicina da Santa Casa aqui de São Paulo, ele entrou no shopping Morumbi com uma arma, com uma metralhadora de uso exclusivo das Forças Armadas. O nome dele é Matheus da Costa Meira e ele disparou contra a plateia de um cinema da tarde. E muitas pessoas morreram, outras ficaram feridas. Foi uma coisa tragicíssima. A questão é a seguinte: ele era maior, não tinha dinheiro, não tinha patrimônio para responder pelos danos, e danos de fato gravíssimos que ele causou. Os pais não respondem, porque ele já era maior de idade. A questão é, quem é que responde então?
propuseram ação contra o shopping. As vítimas sobreviventes e os familiares das vítimas que morreram nesse evento propuseram ação contra o Shopping Morumbi. E o Shopping Morumbi se defendeu, dizendo que aquilo era fortuito externo. Para que vocês vejam como a coisa é complexa. Metade das ações, literalmente, metade das ações em primeira instância foi julgada procedente. O fortuito é interno, o shopping responde. E você, juiz, então, que julgou vários pedidos, condenou o shopping. Metade das ações, você, juíza, julgou e entendeu que o fortuito era externo. E o shopping não responde, julgou o pedido improcedente. Quem perdeu, num caso ou no outro, apelou para o TJ de São Paulo. No TJ de São Paulo, metade das ações foram julgadas procedentes, metade improcedentes. Ficou a dúvida se é interno ou externo. Quem perdeu em segundo grau foi para Brasília, foi para o STJ no recurso especial. E o STJ uniformizou o entendimento. Nesse caso, para o STJ, o fortuito é externo e rompeu o nexo. E, portanto, o shopping não respondeu. E o shopping não foi obrigado a indenizar. Para que vocês vejam como a coisa é complicada, vários juízes de primeiro grau e de segunda instância entenderam que era fortuito interno, que não rompia o nexo. Mas chegou em Brasília, acabaram uniformizando e aplicando essa ideia de que é fortuito externo. O argumento foi, shopping dá segurança? Dá, mas nem tão rigorosa, nem não tão rígida quanto aquela que acontece em banco. Ninguém é revistado quando entra no shopping, ninguém passa por detector de metais, ninguém, portanto, se sujeita a uma vigilância tão grande no shopping como acontece em estabelecimentos bancários. E por isso se entende que não era um dever do shopping fazer essa vigilância, porque de fato eles não fazem mesmo, e talvez nem tenham condições de fazer. E por isso se entendeu que é fortuito externo, rompeu o nexo e o shopping não respondeu. Mas dá para ficar angustiado, dá para ficar mesmo na dúvida se é interno ou externo, tamanha a indefinição sobre isso, mas o examinador, se for perguntar, ele vai cair nessa questão bancária, porque essa não tem dúvida, essa está resolvida já por conta dessa súmula 479. É isso aí. Bom, com isso, a gente encerra a análise da responsabilidade pelo fato e agora a gente passa para a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Então vamos para lá, vamos passar, mudar de página. Responsabilidade pelo... E agora é só uma palavra diferente, mas muda tudo. Pelo vício do produto ou do serviço. Os artigos aqui são 18 a 25. Pois não, espera só um instantinho. Responsabilidade pelo vício do produto. Até ficou feio demais aqui, só consertar. Vício. Não, tá, piorou. Vício do produto ou do serviço. Só um instantinho. Pronto. Responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Bom, antes da gente prosseguir, uma pergunta só, qual é? Uhum. Aceitar o aplicativo. É. Você não consegue fazer operação no notebook. Deixa eu só reproduzindo para os alunos das unidades, é o seguinte, o que ele pergunta não chegou a pergunta ainda, mas só para a gente não se perder, é que para hoje, para que se faça uma operação através do Internet Banking, os bancos, muitos dos bancos, do qual eu sou cliente pelo menos, exige mesmo, que você faça o cadastramento de um aparelho celular e para que esse aparelho celular você possa até olhar na tela um QR Code, para que esse QR Code seja uma forma, uma senha, e uma senha então que seja utilizada para que a transação seja efetivada. Tá certo? Uhum. Muita gente ficando sequestrado, pela facilidade de saber quanto você tem na conta na hora, e até outras pessoas que utilizam no banco que está conversando, que acontece o seguinte, pessoas que pegam embaladas em certos lugares, que por elas tendo a questão da digital, o pessoal já fez Boa Noite Cinderela, tudo mais usa, depois a digital, fazem a fraude bancária. Isso também... O que ele fala é o seguinte, olha, então nesses casos os bandidos podem se aproveitar do fato de que você se tem conta no banco, você necessariamente tem um aplicativo do banco no seu celular, se eles te abordam na rua, ainda que eles não estejam perto do caixa eletrônico, eles não estejam na sua casa onde tem o seu computador, o fato é que o seu celular está lá, seu celular tem o seu aplicativo do banco. E, portanto, pode ser que eles se valham disso para poder saber do seu saldo, para poder saber do que você tem de dinheiro no banco, se tem aplicado, e por conta até do fato de que a sua impressão digital
digital e a biometria utilizada também, pode ser que você seja vítima de algum crime, como Boa Noite Cinderela, que também acontece com muita frequência em balada, e que daí você acabe sendo induzido a fornecer, quer dizer, que eles usem seu dedo para que seu dedo seja usado para esse tipo de fraude. Então, nesses casos, o que se entende por enquanto é que é fortuito externo. E a fortuito externo tem mais a ver com segurança pública do que com segurança que os bancos podem fornecer. Eu entendo que a questão, de fato, causa um certo desconforto, porque quem cria o aplicativo, quem impõe que você tenha um aplicativo no seu celular é o banco, porque você não tem saída, você não tem como escapar. Mas, por enquanto, não se chegou a esse nível de responsabilização do banco por esses eventos. Pode ser que no futuro próximo, ou não tão próximo assim, a jurisprudência acabe ampliando. E aí eu cite como exemplos, além daqueles que eu mencionei, o fato de alguém ser pego e o seu celular ter lá o aplicativo, mas por enquanto não é. Por enquanto é fortuito externo, é isso. Bom, passemos então à responsabilidade pelo tal do vício do produto ou do serviço. Artigos 18 a 25 do CDC. Nós tratamos até agora da responsabilidade pelo fato e agora responsabilidade pelo vício. Bom, da mesma forma que a gente fez em relação ao fato, a gente precisa saber, em relação ao vício, quando é que se aplica. Quando é que você, advogada ou advogado de um consumidor, vai precisar tomar providências alegando os artigos 18 a 25 do CDC, quando é que você vai fundamentar a pretensão do seu cliente nesses dispositivos, nesses artigos do CDC. Então, primeiro item, quando se aplica? Ora, professor, que pergunta mais simples de ser respondida. Aplica-se quando o produto ou serviço tiver vício. Ah, eu sei, tá bom. Mas o problema é trocar esse miúdos, é explicar o que isso quer dizer, o que isso significa. Quando o produto ou serviço tiver vício. O que é vício, hein? Então, eu vou falar uma coisa estranha, mas é aquilo que no dia a dia a gente chama de defeito. Mas não pode ser, porque defeito é outra coisa. Defeito é falha de segurança. Vício tem a ver com aquilo que a lei chama de falha de adequação. É um produto ou um serviço que não são adequados. Portanto, quando se aplica? Quando o produto ou serviço apresentar alguma falha, não é de segurança, é de adequação. Falha de adequação. Ou seja, não tiver a qualidade ou a quantidade. Qualidade ou a quantidade que o consumidor poderia esperar. Qualidade ou quantidade que o consumidor poderia esperar. Aí é que está a inadequação, inadequado. Não apresentar a qualidade ou a quantidade que o consumidor podia esperar. Pois é um produto ou um serviço que, embora não seja perigoso, embora não seja por si capaz de causar um acidente, ele não tem a qualidade ou não tem a quantidade. Ele é inadequado às expectativas que o consumidor queria ver satisfeitas através daquele produto. Ele não serve, ele não presta, ou melhor, ele não se presta, até para não ficar mais frase tão pesada, mas ele não se presta aquilo a que ele devia se prestar. Ele não atinge a finalidade que o consumidor esperava ver atingida por ele. Um produto é viciado, um serviço é viciado, quando ele não funciona, e não funciona direito. Portanto, ponto e vírgula, vício é qualquer falha que afeta a funcionalidade do bem de consumo. Funcionalidade do bem de consumo. Não funcionou. Não funcionou a caneta que você comprou, que não escreve, ou que fica falhando a tinta, e, portanto, ela não se adequa, não é adequada à finalidade pretendida. Ela não se presta ao que deveria se prestar. O celular, ele é viciado quando ele não faz ligação, ou ele não recebe ligações, ou quando tem um problema nas teclas, ou no volume, ou quando ele não se conecta com a internet. Enfim, o celular não funciona, e não funciona como deveria, não tem a qualidade que se podia esperar dele. É isso.
Um alimento é viciado quando, por exemplo, está estragado, quando, por exemplo, tem algum sabor que é um sabor que não é próprio dele, quando, por exemplo, o alimento vem com uma quantidade inferior à que a embalagem diz. Não é só qualidade, é quantidade também. E a quantidade também é importante e tem a ver com a inadequação. O vício, ele é menos grave do que o fato, do que o defeito. O defeito, ele põe em risco a nossa segurança, ele, aliás, gera um acidente que mostra mesmo que a nossa segurança foi exposta. E, portanto, há um tipo de dano, que é um dano físico-psíquico. É isso que acontece quando um acidente se verifica. No vício, não. O dano é puramente econômico. É o consumidor que gastou, é o consumidor que pagou por um serviço ou por um produto que devia funcionar, mas não funciona, que devia servir, mas não serve. Aqui a questão é muito mais patrimonial e muito menos físico-psíquica. A esfera do consumidor que é atingida é essa. É a esfera econômica, são os interesses econômicos que são atingidos. Por exemplo, eu contratei um pintor para fazer uma pintura em casa e a pintura começou a descolar, começou depois de um tempo a ficar manchada, começou a fazer bolhas. Bom, não serviu, o serviço não serviu, o serviço não foi adequado, o serviço não teve a qualidade que eu podia esperar dele. E por isso eu posso dizer que foi um serviço viciado, tem um vício. Você levou alguma coisa na lavanderia, levou uma peça de roupa, um vestido seu de festa para que fosse para a lavanderia e que deveria voltar limpo. Voltou todo enrugado, voltou todo torto, voltou todo rasgado. Pronto, o serviço não foi prestado. Você não sofreu acidente, não tem um dano físico-psíquico, mas o serviço não prestou, o serviço não se prestou ao que deveria se prestar. É um serviço viciado, é isso. Produto ou serviço que não funcionaram bem, que não funcionam direito, que não atenderam às expectativas do consumidor, e é isso que o vício representa. Bom, quando um vício ocorre, o consumidor também tem que saber a quem recorrer, a quem reclamar. E aí, a próxima pergunta é quem responde, quem é que é responsável pelos vícios. Pois não. Lógico. Olha, o que ela pergunta é o seguinte, é muito frequente que os fornecedores, isso não é uma prática de hoje não, isso é uma prática já antiga. O que os fornecedores costumam vender é um produto, uma lata de leite em pó, por exemplo, uma lata de leite em pó que tem 1 quilo, ou que tem lá 500 gramas, eu não sei exatamente qual que é o peso normal, mas o fato é que eles mudam a embalagem e passa a vender aquilo, talvez até a embalagem pareça de fora mesmo, mas a quantidade é a metade. E aí está lá escrito 250 gramas, e não mais 500 gramas como existia antes, ou 1 quilo como existia antes. O fato é que isso, então, é um produto com a metade do volume, mas está lá. E aí, supostamente, para baixar o preço. Só que muitas vezes usam isso como uma estratégia para manter o preço. Manter o preço e, na verdade, aumentar o preço mesmo. O que importa aqui é se há uma disparidade entre o volume anunciado, o volume que consta da oferta, e a oferta é a embalagem, e o volume real, o volume efetivo. Se de fato o volume é o mesmo, e se portanto está escrito lá 250 gramas, e são 250 gramas, e não menos do que isso, daí não tem nenhum vício a ser alegado. O vício seria a embalagem dizer uma coisa e o conteúdo real ser outro. O que dá para pensar em eventual prática abusiva. Uma prática abusiva porque é uma forma mascarada de subir o preço. É uma forma de criar um ônus excessivo para o consumidor. E isso pode ser considerado uma prática abusiva, mas que não chega a ser vício do produto propriamente. É alguma coisa reprovável, me parece muito condenável, mas de qualquer maneira não vício propriamente, mas muito mais uma prática abusiva por parte do fornecedor, que é tentar mascarar o aumento de preço através dessa troca da embalagem e que confunde o consumidor. Mas você não percebe, você só vai perceber depois. Rolo de papel higiênico, isso aconteceu. Porque você acaba ficando esperto com o tempo. Mas rolo de papel higiênico, eu lembro perfeitamente uma época em que muita gente reclamava disso. A metragem do rolo de papel higiênico era X e de repente passou a ser metade, e puramente metade. Para quê? Para que eles não mostrassem um impacto, você não percebesse de cara o impacto no aumento do preço. E é isso, é exatamente isso. Esse disfarce é que pode se caracterizar como uma prática abusiva e às vezes até como uma publicidade enganosa, que é uma forma de enganar o consumidor e fazer com que o consumidor caia nessa armadilha. Mas, de qualquer forma, vício propriamente não é. É um assunto até prática abusiva e publicidade enganosa, é um assunto sobre o qual a gente trata nessa quarta aula aí, mais um motivo para que essa quarta aula que está gravada seja assistida. Pois não. Então, a readequação de embalagem é uma forma bonita de dizer isso.
A readequação de embalagem é uma forma bonita de querer enganar o consumidor e dizer, olha, parece a mesma coisa, mas não é. Então, e tem coisas que você enxerga, tem coisas que você vê que é menor mesmo, tem coisas que a barra de chocolate, por exemplo, você consegue perceber. Mas às vezes a lata do leite em pó continua a lata igual, só que quando você abre, tá pela metade. Tá pela metade porque a lata é a mesma, só que não está preenchida, não está cheia. E é exatamente, mas lá na embalagem está correta. Mas o fato é que isso é uma forma de tentar iludir o consumidor, como, na verdade, nós somos iludidos mesmo o tempo todo, com uma frequência muito maior do que a gente percebe até. Isso, de fato, é muito frequente, é uma prática condenável, mas é uma prática abusiva. Eu me lembro até que houve uma estratégia de marketing de uma empresa, uma empresa muito famosa mundialmente, de creme dental, e essa empresa ela fez um truque que foi aumentar o buraco da tampa do creme dental. E, portanto, quando você coloca lá na sua escova de dente, você coloca aquela quantidade, você põe o dobro. O dobro simplesmente porque aumentou o diâmetro e, portanto, saía a quantidade dobrada. Você gastava mais em matéria de creme dental por conta disso. Mas, enfim, são estratégias de marketing que são utilizadas e que podem ser consideradas como práticas abusivas, mas não vício propriamente. Vício, nós temos uma questão ainda a responder. E essa questão é, quando o vício aparece, quando o produto ou serviço não funcionam, quem é que responde? Quem é que pode ser obrigado a arcar com essa responsabilidade? Essa é a pergunta que fica no ar. O nosso tempo para esse primeiro bloco está acabando e por isso não vai dar tempo da gente responder nesse bloco. A gente para por aqui, 2 minutinhos antes do tempo previsto, e daqui a pouco, no bloco seguinte, a gente prossegue a partir exatamente desse item. Quem é que responde pelos vícios do produto ou vícios dos serviços? Daqui a pouquinho, então, a gente se vê de novo. Até já.